Oi amigas, tudo bem? Hoje eu quero fazer esse vídeo para contar um pouquinho da minha história e como eu conheci o tingimento natural. Bom, meu nome é Vanessa Tomazelli, eu sou engenheira agrônoma. Eu sou filha de pequenos agricultores familiares, então eu cresci num sítio, morei nesse sítio até praticamente uns 19 anos. Mas tive uma infância, uma adolescência muito livres. Vivia de pés descalços. Não me lembro assim de ter tido brinquedos. Eu tive brinquedos, mas não tenho recordações de brinquedos porque não precisava. Então vivia correndo, andando pelo mato, nadando em açude, rio, subindo em árvore, enfim, tudo isso que vocês podem imaginar. E uma coisa que marcou bastante é que quando eu tinha por volta entre 10 e 12 anos, eu tive uma amiga muito próxima e a gente tinha um laboratório de ciências. E nada mais era que um galpão velho, um espaço num galpão velho que a gente tinha uma coleção de briófitas, colecionava musgos, tinha girino em vidro, enfim, essas coisas. Eu sempre tive essa paixão pela natureza, sempre amei, sempre gostei de estar em contato com a natureza, mas naquela época eu não tinha muita noção do que era ser ambientalista ou questões de preservação de meio ambiente. Para mim era não cortar árvore, preservar os bichos e separar o lixo. Preservação ambiental era isso. Eu não sabia, por exemplo, que o pé de uva do Japão que tinha do lado do chiqueiro lá de casa, que fazia sombra para o chiqueiro, que eu adorava subir até o topo, é uma espécie exótica invasora que é muito prejudicial para as formações florestais aqui da Mata Atlântica, aqui no sul. Ela é uma invasora muito agressiva e aonde ela nasce, aqui na região, ela toma conta mesmo, substituindo e inviabilizando a floresta nativa. Mas como que eu aprendi esses conceitos? Garanto que não foi na faculdade de agronomia, porque o curso que eu fiz, muito bom, mas era voltado muito para a produção agrícola e muito pouco se falava em questões ambientais. Bom, depois que eu me formei e cursei mestrado, eu entrei num concurso público num cargo de técnica ambiental na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, aqui onde eu moro. Trabalhei por 10 anos nesse órgão público, iniciei sendo gestora de um parque estadual, uma unidade de conservação, depois fui para uma agência de licenciamento florestal, que é outra linha de atuação na área ambiental. Em seguida, chefiei uma divisão dessa secretaria, onde o enfoque era mais madeireiro, assim, questões de transporte de madeira, nesse sentido. Nos últimos anos eu trabalhei muito com a certificação de sistemas agroflorestais, porque a secretaria, passou a adotar como política pública esses conceitos de que o agricultor que produz sob sistemas agroflorestais, utilizando espécies nativas, ele está incrementando a biodiversidade nas suas propriedades e a gente tem um ganho ambiental de áreas, digamos, semi-recompostas com florestas. Não é uma floresta propriamente dita, nativa, mas tem muitas características e dinâmicas das florestas nativas. E é um assunto que eu gosto muito, sou apaixonada. Depois que eu conheci o tingimento natural, me passa muito pela cabeça, tenho esse sonho de, quando tiver um cantinho de terra, desenhar um sistema agroflorestal tintório com plantas exclusivamente pensando em aplicação nas técnicas de tingimento natural, não só de corantes, mas de outras substâncias que a gente precisa, como modificadores de cor, como pré-mordentes. Tudo isso a gente consegue a partir de plantas, de uma maneira ou de outra.
Então, quando eu conheci o tingimento natural, imediatamente comecei a alimentar esse sonho de desenhar um sistema agroflorestal com esse enfoque. Voltando então a esse meu trabalho no setor público, embora eu goste muito desse tema, não era só com isso que eu trabalhava, mas também a gente começou a passar como servidor público por diversos problemas de atraso salarial, parcelamento salarial, cortes de benefícios, enfim. E aí eu comecei a pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Vou passar minha vida inteira num setor onde a gente não é valorizado, a gente, embora goste do que faça, tenho colegas muito dedicados, é um trabalho muito legal mesmo, mas será que eu quero passar por todas essas dificuldades? Enfim. E aí eu comecei a ficar muito inquieta que eu queria me provar, queria conhecer outras coisas, aprender coisas novas, enfim. E aí eu comecei numa busca, tá? O que eu vou fazer da vida então, se eu estou alimentando esse desejo de sair do setor do serviço público? Eu comecei com yoga, comecei a praticar, né? Por uma vontade pessoal de muitos anos, comecei a praticar yoga. E aí eu conheci a Aerial Yoga, até se vocês forem dar uma espiadinha no meu perfil lá do Instagram, tem alguns videozinhos praticando a Aerial Yoga, porque logo em seguida que eu comecei a praticar, eu fiz um curso de formação e comecei a dar umas aulas. E aí a minha intenção inicial era fazer isso, dar umas aulas de yoga e talvez viver disso. Passou o tempo, enfim, eu percebi que embora eu goste de praticar, goste muito de praticar, não era a minha praia da aula de yoga e viver disso. Aí em seguida eu engravidei e no meu período de licença maternidade eu comecei a fazer tricô e crochê, que é outra coisa que eu gosto desde menina, assim, que a minha mãe me ensinou, acho que com 8 anos de idade, a fazer tricô. E eu sempre fui muito apaixonada por trabalhos manuais, assim, é uma coisa que me inspira, me instiga, poder criar um projeto, construir uma peça de roupa toda inteira, né? Fazer minha própria roupa, enfim, todo aquele processo criativo de construir, escolher cor, escolher modelo, enfim. E aí produzi muitas peças, participei de algumas feiras artesanais, mas não tinha muita saída, assim, não vendia muito, nem tanto pela questão da qualidade das peças e tal, mas as pessoas têm uma tendência a não valorizar muito produtos artesanais. Então eu fazia todo um trabalho de calcular um preço justo baseado em horas que levava para produzir a peça, dificuldade do ponto, tecido, se é um ponto mais aberto, mais fácil, mais fechado, mais difícil, leva mais ou menos tempo, o valor da matéria-prima, obviamente. Então colocava lá um preço que eu considerava justo, né, pela peça, mas as pessoas têm essa tendência de achar caro. Inclusive é uma dica que eu dou para você que, enfim, não coloca preço no trabalho dos outros, ainda mais se é trabalho artesanal, se você nunca fez, se você não sabe a técnica, não sabe quanto custa a matéria-prima, então não façam isso, por favor, porque isso é muito comum entre as artesãs, essa queixa, sabe? Enfim, acabei meio que desanimando do crochê e do tricô também. E aí, outra coisa que eu sempre gostei muito é esse mundo digital, né? Há muitos anos que eu compro praticamente tudo que eu consumo pela internet, desde mobília, roupa, produtos de beleza. E aí a minha ideia então foi, quem sabe eu tenho um e-commerce, assim eu tenho um tempo mais flexível, e comecei a estudar essa possibilidade, fiz alguns cursos online sobre o tema, e aí consolidei essa ideia, mas aí eu também pensei, não vou vender qualquer coisa, quero fazer alguma coisa que realmente me inspire, vender um produto que tenha valor, não apenas preço. E dessa inquietação aí finalmente surgiu a Pano da Terra. Então inicialmente a ideia era produzir camisetas de algodão orgânico
E nas estampas valorizar espécies nativas ameaçadas de extinção, trazendo então esse conhecimento que eu tinha do meu trabalho para as pessoas que são leigas no tema, né? E a gente entende, né, no dia a dia, enfim, quando tu não é desse meio ambiental, se tem muitos mitos, não se tem a real profundidade de tudo que acontece nessa área, enfim. Então, criei a Pano da Terra com esse propósito, e aí a ideia era destinar 10% do valor das camisetas para iniciativas que trabalhassem com a preservação dessas espécies. E eu confesso que foi assim uma iniciativa bem ousada em questão do valor destinado, porque no começo eu vendia muito pouco e 10% do valor total da camiseta às vezes era 20, 30% do lucro, e como eu vendia pouco, eu não estava tendo um retorno mínimo para recuperar o investido. Resumindo, basicamente estava dando prejuízo. E aí então, um pouco desanimada com isso, eu também comecei a ter muita demanda por cor nas camisetas, porque elas eram apenas brancas, e eram brancas porque não fazia sentido colocar um tingimento convencional altamente poluente, altamente consumidor de água potável num algodão orgânico, né? O algodão orgânico ali produzido sem agrotóxico, que demanda todo um cuidado para essa produção sem agrotóxico, e aí você vai lá e coloca uma química pesada em cima, né? Desde o início a intenção era só colocar cor se eu pudesse fazer isso de forma sustentável. Com isso, então, começou uma jornada de... Tá, como é que faz isso então? Como é que eu coloco cor nessas peças sem agredir o meio ambiente, de uma forma mais natural, mais sustentável? E aí eu fiz em seguida o meu primeiro curso de tingimento natural, que foi com a Tintória Studio aqui de Porto Alegre. E de cara eu me encantei com a técnica. Imagina você tingir uma peça de roupa com casca de cebola. E é a matéria-prima que primeiro me surpreendeu muito e que surpreende todo mundo que não conhece as técnicas. A casca de cebola é fantástica porque tem uma cor muito intensa, linda. Algumas estações está muito na moda, que é o amarelo mostarda. E aí fiz esse curso, tingi minha primeira camiseta Pano da Terra com casca de cebola, e aí fiquei postando foto e vídeo, acho que um mês com aquela camiseta, falando daquela camiseta. Olá, tô aqui com a minha camiseta tingida com casca de cebola, tô apaixonada por essa cor. É incrível como sai tanta tinta daquela casquinha. Os tingimentos naturais são mesmo incríveis. É uma tecnologia milenar que foi se perdendo com a industrialização, com os tingimentos químicos. Mas aí veio a prática, né? Ok, vamos colocar cor nas camisetas, e aí eu perdi muitas camisetas nesse processo, porque tem todo um cuidado envolvido no tingimento, preparo de fibra. Tanto é que eu lancei a primeira camiseta comercialmente acho que uns 2 ou 3 meses depois, quando eu consegui alinhar um pouco, e ainda assim não estava bem redondinho o meu processo. Mas isso foi em abril, então, que eu lancei a camiseta Resista, que era tingida com macela, um amarelo bem intenso. E aí as pessoas começaram a notar mesmo a marca Pano da Terra, comprar camiseta, ficaram curiosas para saber como é que podia, né? E ainda mais essa camiseta da macela, que além da aparência muito bonita, ela tinha um cheirinho assim que após as lavagens não se dissipava, né? Um cheiro que permanece por um longo período na camiseta. E aí eu ganhei essa injeção de ânimo novamente e voltei a estudar, né, mais ainda tingimento natural. Fiz mais alguns cursos, comprei um monte de livros. O meu segundo curso, então, foi com a Tati Sten, da Brisa Slow Fashion. Ela é estilista e tem essa marca muito bacana.
Fiz esse curso com ela também aqui em Porto Alegre, um curso bem interessante no sentido assim, muito aplicável comercialmente, então foi super válido. E logo em seguida fiz outro curso com a Flávia Aranha, que também é uma estilista super conceituada nesse meio de tingimento natural, uma das pioneiras no país em termos de marca, né, comercial e nesse assunto. Uma mulher incrível, e o foco do curso era justamente tingimento natural com espécies nativas, o que eu achei muito bacana porque conversava muito com toda essa minha vivência. E depois também fiz um curso mais voltado para conhecer o pigmento índigo com a Marina Stuzinski da Aijinska. É um curso de índigo e também algumas técnicas de shibori. Também excelente, uma autodidata no tema tingimento natural, muito estudiosa, muito técnica, conhece toda a química do processo, muito bacana mesmo. E aí, munida de conhecimento, então eu comecei a lançar mais camisetas. Eu fiz, acredito que lancei umas 3 camisetas com tingimento natural depois daquela primeira. A segunda foi a camiseta pinhão, que eu tingi com casca de pinhão. Depois veio a mamangava, que era tingida com casca de cebola. E eu fiz alguns tingimentos de uma camiseta que eu tinha lançado em janeiro, da tuna, que é uma cactácea, e na real essa daí eu fiz vários experimentos com as camisetas brancas que eu ainda tinha. Então eu tingi com crajiru, ela rosadinha, eu tingi ela com índigo, azul, trabalhei em alguns tie-dyes, urucum, enfim. Foi a camiseta com a mesma estampa que teve mais cores de todas elas. Mas aí eu cheguei numa encruzilhada. Bom, eu ainda estava no meu trabalho, né, no serviço público, que tinha dedicação exclusiva, e eu trabalhava 40 horas semanais. Então eu fazia esses tingimentos nos sábados, às vezes no domingo, né? Uma produção pequena, bem artesanal. Então eu cheguei no momento que ou eu ia continuar com a Pano da Terra como uma fonte de renda extra para cobrir os furos dos atrasos salariais, ou eu dava um jeito de sair para me dedicar a ela, para que ela pudesse crescer. Então eu me afastei do trabalho para remodelar a marca. Então a gente fez um editorial, claro que foi assim num nível semi-profissional, do jeito que deu, mas a gente fez um editorial, lancei uma coleção, que é a coleção Biomas, então com as 6 camisetas que estão disponíveis hoje, além de algumas modelagens lisas e no tie-dye. Revi também o local da costura. Hoje a gente tem um ateliê que atende, né, que é o ateliê Suzana Tallini, que costura as camisetas. Eu estou trabalhando com algodão orgânico importado nessas camisetas, e também com uma linha das camisetas da Justa Trama, né, que é a cooperativa aqui de Porto Alegre, que trabalha com fibras ecológicas e com o algodão brasileiro. Então tem essas duas linhas. E aí agora tem o site lá bonitinho, as parcerias com as ONGs que recebem uma porcentagem do valor, que passou a ser 5% do lucro. Parece um valor pequeno, isso dá em torno de R$2 por camiseta, mas eu penso que se toda empresa tivesse algum tipo de iniciativa assim, quanto impacto positivo a gente teria, né, no mundo. Então é uma contribuição infelizmente pequena, muito menor do que eu gostaria, mas eu mantive isso porque acho que isso tem muito valor pessoal para mim. E logo depois desse meu afastamento do trabalho, então a Pano da Terra como empreendimento passou a compor a cadeia solidária das frutas nativas aqui do Rio Grande do Sul. Mas Vanessa, o que tem a ver camiseta, tingimento natural com fruta nativa?
Bom, eu costumo dizer que tem tudo a ver, porque é um grupo de agricultores que trabalha nessa linha do agroecológico, da agricultura orgânica, com sistemas agroflorestais, enfim, são pessoas que eu já tinha contato em função do meu trabalho na área ambiental, mas por que essa entrada então como empreendimento? Pela proximidade com os agricultores e a possibilidade de comprar matéria-prima de agricultores agroecológicos e eu já estou com esse processo em funcionamento. A casca de araucária, do tronco das araucárias, da camiseta Pantanal, elas são adquiridas dessa maneira. A carqueja da camiseta Pampa, as cascas de pinhão da camiseta que eu lancei também foram adquiridas nesse processo. Mas não só isso, esse contato com os agricultores lá no início já permitiu testar alguns corantes. Tem uma planta que um agricultor lá de Vacaria, um casal de agricultores que é o Paulo César e a Karina da Chácara Consoladora, numa visita na propriedade deles, eles nos mostraram a erva São João, que é um pequeno arbusto típico lá dos campos de Vacaria. E aí eu coletei algumas frutinhas, fiz um teste de tingimento, inclusive tem também fotos lá no Instagram da Pano da Terra desse teste, tingiu um roxinho clarinho, mas também tem relatos que a raiz da planta ela tinge. É claro que quando a gente fala de raiz tem que ter muito cuidado, porque isso significa que tu tem que arrancar a planta do ambiente, e porque um processo é natural e usa matéria-prima natural, não quer dizer que isso seja sustentável, tá? Vide o caso do pau-brasil, né? O corante pau-brasil, que quando os portugueses vieram, né, para cá, começaram a explorar o pau-brasil aí por 3 séculos, durou essa exploração e praticamente dizimou a árvore do ambiente. Então, um produto natural, de origem natural, não quer dizer que ele seja sustentável, ok? Então, mas enfim, como é uma planta anual que tem uma reprodução muito rápida, a gente vai fazer testes para estudar a possibilidade de uso dela sem comprometer a sobrevivência da planta no ambiente. A gente chama isso de coleta não predatória. Mas além disso, esse contato com os agricultores, a gente sempre tem relatos, olha, minha avó, minha mãe usava tal planta para atingir tal coisa. Teve um relato muito interessante de um agricultor de Caxias do Sul, se não me engano, que falou que utilizava as cascas do tronco da araucária, essa que a gente usa, utilizaram para pintar o assoalho da casa. Veja bem o potencial tintório de um material que se solta naturalmente da planta sem precisar agredir ou cortar a árvore, né? Até já comentei em outro vídeo esse potencial tintório da araucária que vem da casca do pinhão e da casca que se solta do tronco, tornando ela uma planta muito mais valiosa em pé do que quando você corta para explorar a madeira. E além de outras espécies assim que sempre surge a sugestão e a possibilidade de fazer testes. Então, participando dessa cadeia, eu assumi também o compromisso de fazer alguns cursos gratuitos para as pessoas envolvidas na cadeia, mulheres agricultoras. Então é uma parceria muito bacana. Mas para além disso, o tingimento natural também trouxe mudanças, como eu vou dizer, uma paixão assim por um trabalho que eu consigo me ver com 80 anos de idade pesquisando corante, tingindo, estudando, ensinando, e aí essas questões de poder cultivar, descobrir novas plantas tintórias, estudar uma maneira de poder coletar sem prejudicar, esse potencial das plantas nativas que é muito subjugado, né? Que podem aí se tornar fonte de renda para muitos agricultores usando a nossa biodiversidade de alguma maneira.
essa possibilidade de uso dos resíduos também, né? Então essa entrada na cadeia solidária também tem essa possibilidade, pois tem empreendimentos que trabalham com, por exemplo, com o pinhão, e a casca do pinhão ela é um resíduo que a gente pode absorver no nosso processo de tingimento natural. Mas mais do que isso, o tingimento natural trouxe para minha vida assim essa mudança essa virada, assim, no sentido de fazer alguma coisa que eu realmente gosto e que tem um potencial bonito, assim, de preservação, de sustentabilidade, alinhado com todas essas coisas que eu acredito. Na minha casa, toda a minha cozinha tá colorida, minha louça, tudo começou a ganhar cor, tô sempre fazendo teste, a casa tá sempre perfumada de algum extrato vegetal, de algum teste que eu tô fazendo, tingindo roupa manchada do meu guri, reaproveitando roupa, dando cara nova para roupa, enfim. E para mim, qual é o significado de tudo isso? Eu vejo que hoje em dia, a cada dia se valoriza mais o fazer manual, fazer suas próprias roupas, a sua própria comida. Essas técnicas centenárias, no caso do tingimento natural, uma técnica milenar, técnicas milenares, tem retornado na vida das pessoas, as pessoas em busca de reviver esses conhecimentos e internalizar na sua rotina, tanto que você vê por aí a panificação com o fermento natural, fermentação lenta, e o tingimento natural nada mais é que cozinhar, né? É um processo muito similar à culinária. Provavelmente as primeiras pessoas que descobriram e aplicaram essas técnicas tiveram esses insights a partir da culinária, justamente para reaproveitar resíduos, né? Da culinária, ou mesmo partes comestíveis de plantas que sejam tintórias e que seja possível tingir com elas. Mas para mim é isso, essa possibilidade de trazer esses conceitos para a vida e viver do que se ama. Acho que isso tem ganhado muito espaço na vida das pessoas. E hoje não se pode mais pensar em desenvolver produtos com alto impacto ambiental, né? A gente vive uma crise climática, uma crise ambiental, a crise do plástico, né? Esse consumo exagerado de plástico. Toda a indústria têxtil e da moda traz essa questão do consumo de vestuário, vinha trazendo essa questão do consumo do vestuário nos moldes fast fashion, onde tu compra roupa, usa muito pouco, né? Uma média aí de 5 usos, descarta de maneira errada, aí o tecido tem o tecido sintético, que também contém plástico, vai ter toda aquela problemática ambiental aí para se degradar durante centenas de anos, enquanto temos fibras naturais excelentes que estão aí sendo produzidas há milênios e que se degradam em 3 meses. Então, não faz mais sentido desenvolver produtos nesse contexto atual de mundo que tem um alto impacto ambiental. E as novas gerações estão admitindo cada vez menos isso. Hoje o slow fashion está ganhando espaço entre a juventude. Não é mais feio repetir roupa, pelo contrário, né? Tem se tornado cool, legal, bacana adquirir roupa em brechó, roupas com histórias ou produções artesanais de pessoas que estão ali envolvidas em todo o processo, economia justa. Há um valor justo para quem está produzindo, porque se você for pensar, né, pagou R$20 por uma camiseta lá na loja de fast fashion, ainda que seja de uma fibra natural que vai se degradar, quanto a costureira ganhou para fazer aquela roupa. Então, não é só o custo da peça, não é só o que você paga pela peça, mas qual foi o custo social daquela roupa. Então, as novas gerações estão aceitando cada vez menos esse tipo de consumo exacerbado e, afinal, são elas que vão ter que lidar com as consequências disso, né? Que já estão batendo na porta. Então, a crise do plástico é real, o impacto já aconteceu e não para de crescer. Então, passou da hora de tomar atitudes, de consumir consciente, de pensar
no que a gente está fazendo com o nosso ambiente, com a nossa casa. Então o dia do chega está muito atrasado. Enfim, é isso, essa minha história com o tingimento natural. Espero que essa história tenha agregado na sua vida, tenha te inspirado a trabalhar com tingimento natural, a consumir consciente, a usar essas técnicas, a pesquisar, a conhecer mais. Um abraço e muito obrigada!